Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o professor Bruno Guilhem. Esta é a nossa 7ª aula do curso online. E eu vou falar hoje para vocês do curso, sobre o Word. Veja, é um ponto precioso nas provas da ESAF. Um ponto falando de Word, um ponto falando de Excel, e aí serve um ponto de Calc, que é o Excel, e um ponto de BR Office também. Ainda não temos uma definição concreta do que vai ser apresentado, tá? Não temos uma definição concreta. A minha sugestão, a tendência qual é? BR Office. BR Office é a tendência. Porém, eu vou repetir isso aqui que eu repeti durante todo o curso online. O BR Office copiou o Office. Então, se a gente estudar um mecanismo de um, a gente vai fazer a comparação com o mecanismo de outro, e etc. E acrescentar ou verificar qual é a falha aí dos dois. Por quê? Porque se ele fizer uma pergunta genérica, tanto de Word como de BR Office, a gente vai poder ter condições de acertar as duas ações. Depende de como vem o edital, porque lá de repente ele não coloca qual vai ser o BR Office ou se vai ser o Office. Coloca apenas editor de textos, e aí ele pode te pegar em cima disso. Tá? Então vamos lá, falar um pouquinho do Word, depois a gente faz uma comparação com o BR Office aí e analisa mais ou menos os parâmetros dos serviços. No Word, nós temos que algumas funções, por exemplo, modelo, XML no Word é mais avançado e no BR Office menos. Em compensação, o BR Office, a associação com dados externos, com banco de dados, tá, ok? Você pode pôr um objeto OLE. O que é um objeto OLE, professor? É uma base de dados para ser preenchida ou acessada pelo programa. O Word não faz isso com tanta perfeição, assim como faz o BR Office Writer. Então, sim, são algumas diferenças que você pode visualizar, que você pode ter aí dentro do seu sistema e como pergunta de prova. A começar, vamos dar uma geral dentro da janela do Word. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode pegar e aí serve tanto para o Word como para BR Office Writer. Mostra aí a figura que eu vou colocar para vocês, essas ações. Olha, está aqui o Word e eu vou abrir até uma janela. Vou abrir até uma janela do BR Office Calc para a gente. Desculpa, BR Office Writer. BR Office Writer, que é o editor de textos, tá? Tá aqui, ó. Editor de textos, BR Office Writer e editor de textos, Word. Tá? Então, os dois aqui, bonitinho, firme e forte, para você. A gente vai falar de um, vai falar um pouquinho de outro também. Tá aqui. Primeira coisa, em todas as provas, a ESAF vai perguntar isso para você, assim como muitas provas perguntam, os menus. Tá? E como nós temos uma infinidade de menus, é muito complexo eu falar para você assim, olha, vai cair o menu fulano de tal. Não dá. Também não dá para eu passar menu por menu com você aqui na prova, na aula, porque o nosso tempo é muito curto. Então, essa é a primeira tarefa que você tem que fazer com relação aos menus dos programas, estudar. Eu canso de falar isso em sala de aula, eu canso de falar isso para o povo, tá, ok? Então, é muito interessante que você faça esse estudo para, na hora da prova, o cara perguntar assim, ó. A opção índice presente no menu inserir faz isso e aquilo. Você vai falar verdade, tá? Você vai falar verdade. Por quê? Porque a opção índice está no menu inserir, na opção referência. Então, assim, eu só quero que você saiba ligar uma coisa com a outra. Olhando aí para a figura, a primeira opção de menu aqui é a opção novo. E eu já tenho uma ação interessante para falar dela. Quando eu clico no menu arquivo novo, aqui no Word, Microsoft Word, eu abro aqui uma coluna, chama ponto de partida, tá? Chama painel de tarefa ou ponto de partida. Aqui, ó. Chama painel de tarefa, novo documento. Eu vou dar um print aqui na tela, só para mostrar isso bem próximo, para você visualizar a ação. Ó. Tá aqui, ó. Esse é o ponto de partida chamado novo documento. Tá? Ou o painel de tarefa chamado novo documento. Tá aqui. É esse cara aqui. Deixa eu até pegar esse círculozinho que eu...
Tá aqui. Tá aí, ó. Moçada, eu quero que você visualize, olhe para isso aqui. E aqui embaixo, ó, nós temos a opção de novos documentos. Olha aqui o tanto de novos documentos, ó. Eu posso colocar a partir daqui um novo documento em branco, um novo documento XML, uma nova página da web. Ah, professor, quer dizer que eu posso, a partir de um documento do Word, criar uma página da web? Sim. Lembra da aulinha, se eu não me engano, a aula número 4, a aula que nós falamos sobre as extensões de arquivos? Então, lá no Word não tem uma extensão que é assim, ó, HTML? Pois é, por isso eu posso criar uma página da internet. XML também é um documento da web, tá? XML também é um documento da web. Porém, ele tem algumas funções a mais do que uma página simples feita em HTTP. Por exemplo, uma linguagem de programação mais elaborada, em nível de documento, né, arquivamento de informações, acesso à base de dados e assim vai. Eu posso criar, a partir do botão novo, uma nova mensagem de e-mail. Então, eu quero mandar um e-mail. Pô, lembrei, estou aqui no Word, posso clicar aqui, criar uma nova mensagem de e-mail. E com base em um documento existente. Digamos que você tem um documento pré-formatado, ele tem margem, ele tem cabeçalho e rodapé, ele tem parágrafo, tabulação. Então, você vai visualizar isso a partir daqui. Agora, aqui, ó, eu tenho um tópico interessante que chama a atenção, os modelos. Os modelos de documento no Word. E principalmente esse cara aqui. Que isso é o chamado modelo no meu computador. Tá vendo? Ó, modelos no meu computador. Eu vou clicar aqui, moçada. Eu vou clicar aqui. E vou mostrar para você o que o Word permite que você faça a partir dessas ações. Tá? O que o Word permite que você crie a partir desses elementos. Por exemplo, o Word vai poder criar para você assim, ó. O Word vai poder criar para você assim, ó. Dentro do modelo no meu computador. Vou só mostrar aqui, ó. Modelo no meu computador. Então vamos lá, eu vou clicar. De novo, ó, menu arquivo, novo, menu arquivo novo. Abriu a coluninha, abriu isso aqui que você está vendo. Eu estou clicando aqui, ó. Modelo no meu computador. Olha que ele abre. Uma caixa de diálogo chamada de modelos. E eu vou ter aqui uma série de modelos para você visualizar. Por exemplo, modelo de cartas e faxes. Ó, eu vou clicar, dar um print na tela para você visualizar isso que eu estou mostrando aqui em sala de aula. Na sua tela está aparecendo agora essa telinha dos modelos. Dá uma olhada aqui, ó. Modelos. Modelo de quê, professor? Modelo, ó, os assistentes. Assistente de carta, ó, assistente de carta, assistente de envelope, assistente de etiqueta e endereçamento, assistente de fax. Aí já tem os modelos prontos, ó. Não é mais assistente, é pronto. Carta contemporânea, elegante, profissional, fax. Agora dá uma olhada aqui que você vai descobrir a América. Tá vendo aqui que eu cliquei em assistente de etiqueta e endereçamento? Cliquei aqui, ó. Olha aqui do lado, ele me mostra, tá ok? Uma prévia visualização da ação. Isso aqui é para mostrar para você que o Word ele pode te ajudar com relação ao objeto que você quer colocar. Assistente de etiqueta e endereçamento. Vamos contar a historinha desse cara aqui, ó. Você já percebeu que quando você, usuário, quer imprimir naquele envelope que você tem, cheio de etiquetas autocolantes, já comprou uma dessas? Para colocar na capa do caderno do seu filho, na capa do seu caderno, para etiquetar patrimônio, alguma coisa desse tipo, são etiquetas autocolantes que aparecem lá naqueles formuláriozinhos. Então, o Word já traz pronta aquela configuração. Professor, qualquer uma que eu comprar, aquelas pequenininhas, aquelas grandes, aquelas super grandes, sim. Atrás daquele papel que tem as etiquetas, tem nós chamamos de gabarito. Então você vai ler lá atrás e vai falar assim, essa etiqueta aqui é do tipo modelo Pimaco 1925. Tá assim, ó. Vai aparecer para você assim, ó. Pimaco. Eu só estou inventando um aqui, tá?
Pimaco 1925. Aí você vai pegar isso, tá? Você vai pegar isso e vai fazer o quê? E vai olhar e colocar lá no assistente de etiqueta. E o Word vai gerar para você exatamente o padrão que é aquele papel. Ele vai criar na sua tela exatamente aquela etiqueta. Você só vai preencher qual etiqueta que você quer imprimir, colocar o papel lá e só vai imprimir em cima daquelas. Tá certo? Depois, você quer imprimir mais outras embaixo. Você preenche aquelas de baixo, coloca o papel lá e imprime só em cima daquelas. Isso chama-se modelo de documento. Faça esse teste aí no seu computador, você está diante da tela, tá ok? Você pode pausar essa aula e executar esse teste. E aí eu quero que você verifique na comparação que o Word, o Office, ele tem uma porção de etiquetas. O BR Office, muito pouquinho. Etiquetas não, modelos, tá? Uma porção de modelos. Eu mostrei aqui para você, veja de novo, olha aqui de novo para a gente ver, olha lá, ó. Só de assistente, ou seja, só que te ajuda, não é nem o modelo pronto. Carta, envelope, etiqueta, endereçamento, fax, tá ok? Olha aqui em cima, ó. Olha aqui em cima, ó. Mala direta, memorando, outros documentos, publicações e relatórios. Ó, assistente para você fazer uma publicação. Então, assistente para você fazer um relatório. De repente, você é um cientista ou é um estudante universitário que quer fazer uma publicação oficial num desses órgãos aí que recebem as publicações. Por exemplo, eu sou engenheiro e vou fazer uma publicação no I3E. Então tem lá toda uma regra para fazer. O papel tem que ter uma margem, o papel tem que ter 2 colunas com fonte tal, com cabeçalho assim assado, os títulos do início centralizados. Então, eu posso, através do assistente, gerar um modelo de documento para o meu computador. Uma vez que eu gerei esse modelo de documento no Word aqui, eu posso fazer o que com ele? Deixar ele pronto na minha área de trabalho lá, ou toda vez que eu precisar, eu abrir esse modelo. Eu quero publicar, eu quero fazer um artigo científico, eu vou usar esse modelo que já vem com as instruções prontas, né? Onde eu devo preencher com o quê? E aí, ele já automaticamente deixa formatado. Eu quero lembrar a 4ª aula aqui do curso para falar para você uma coisa. Qual é a extensão dos modelos de documentos no Word, tá? Qual é a extensão dos modelos de documento no Word? Só lembrando, então, documento modelo no Word, DOT. DOT é a extensão dos modelos. Cuidado para você não confundir modelo com padrão. Ok? Padrão é DOC, aquela que você salva sem pedir nada, e modelo é DOT. Ok? Padrão é DOC e modelo é DOT. Tá aí. Isso tudo no Word. Que mais que o Word pode oferecer, que tem lá no BR Office também, tá? Que mais que tem no Word, tem aqui no BR Office? Vamos lá dar uma olhada. Olha, então, eu dei só umas dicas para você com relação ao documento, com relação às instruções que aqui existem. Agora, veja uma coisa. Existe aqui no Word, né, a possibilidade de você criar uma função randômica. Como assim uma função randômica? Eu quero digitar um texto randomicamente. Então, vou digitar aqui, ó, função rand de randômico, rand. Quantos parágrafos eu quero? Ó, eu quero só 4 parágrafos e cada parágrafo com 3 frases, ou seja, com 3 períodos. 4 parágrafos com 3 períodos. Tá lá, ó. No Word 2003, ele tem essa possibilidade, ele cria esse texto aqui, ó, que é bem conhecido, né, que fala assim, ó, a ligeira raposa marrom ataca o cão preguiçoso. Ó. Quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos com esse mesmo texto. Olha lá. A ligeira raposa marrom ataca o cão preguiçoso. Olha lá. Vou até marcar aqui, ó, os marcadores de espaço, ó. Certo? Marcadores de espaço, esse cara aqui, são os marcadores de espaço. São caracteres não imprimíveis.
imprimíveis, são caracteres não imprimíveis, e que eles marcam os espaços do seu texto. Cada espaço que eu deixei, tá ok? Cada espaço que eu deixei, cada vez que eu apertar a tecla Tab de tabulação, tá vendo? Ele marca essa setinha. E cada vez que eu tiver uma célula dentro de uma tabela, ele também marca com essas opções. Tá certo? Então, esse aí é o Microsoft Word. Tá? E eu quero gerar aí um texto, uma função randômica, e quero mostrar para você através isso aí, para falar para você sobre a divisão da janela. Dá uma olhada. Aqui eu tenho um texto, aqui tem uma figura. Ó. Lembra que aquele texto também tem 3 períodos dentro. Ó. 1, 2 e aqui 3, tá? Então são 3 períodos. Lembra? Rende 4,3. 4 parágrafos, 3 períodos. Tá. Então eu quero, por exemplo, estar olhando para essa figura aqui e estar o quê? Lá embaixo, analisando a instrução. Então eu estou aqui. Professor, eu tenho que olhar para uma tabela ou para essa figura. Tá ok? Eu vou inserir uma tabela aqui, ó. Vou inserir uma tabelinha. Vou aqui no menu, no botão tabelas e bordas, vou inserir tabela. Uma tabela aí de 2 linhas e 4 colunas. Então eu quero estar olhando para essa tabela aqui. Tá? Quero estar olhando para essa tabelinha aqui com os dados. E o quê? Quero estar em outra parte do meu documento ao mesmo tempo. Outra parte do meu documento ao mesmo tempo. O que fazer? O que fazer é o seguinte, moçada. Você pode dividir. Você pode dividir a janela. Vai aqui no menu janela. Janela e o quê? Dividir. Olha lá, menu janela, dividir. Veja, eu vou dividir aqui a posição que eu quiser, que eu vou colocar aqui em cima. Tá lá. Então agora eu tenho que nessa primeira parte do documento, eu tenho, eu estou visualizando isso aqui. Dividir. Aqui embaixo, nessa outra parte do documento, eu tenho uma outra ação. Tá vendo? Estou aqui, ó. Aqui, inclusive, ó, eu coloco mais um do que esse. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui, ó. Estou no final do documento. Certo? Estou no final do documento. Tá aí. Eu posso colocar menos um para esse cara. Tá aí. Enquanto esse aqui, o quê? Está em outra parte do meu documento. Está bem no começo. Estou no começo do documento. Tá lá. Estou no começo e aqui estou no final. Consegue perceber, então, que nós temos o quê? Nós temos uma divisão da janela em partes. Olha lá. Dividir a janelinha em em 2 partes. Nós chamamos isso aí de dividir. E para tirar isso aqui, professor, para tirar isso aqui, você vai no mesmo menu janela aí, remove a divisão. Tá certo? Você vai no menu janela e remove a divisão. Vamos só fazer uma observação aqui com relação aos caracteres não imprimíveis, que foi esse caso aqui, ó. Esse cara aqui é um caractere não imprimível, porque não sai na impressão. Se eu clicar aqui em visualizar, ó, visualizar a impressão, tá vendo? Não sai na impressão. Tá aí, ó. Ele não sai. Agora, quais são os outros caracteres não imprimíveis? Quais são os outros caracteres não imprimíveis que eu posso colocar aqui e que eles não serão impressos por padrão? Então vamos ditar. Eu vou ditar para você memorizar, guardar na sua cabeça os caracteres não imprimíveis. Primeiro são esses, chama-se marcadores de espaço, tá? Então anota aí, ó, é assim, ó. Vamos organizar a ideia para você, para ficar bonzinho.
são caracteres não imprimíveis. São caracteres não imprimíveis. Marcadores de espaço, corretores ortográficos e gramaticais. Sabe aqueles sublinhados? Verde e sublinhado vermelho, corretor ortográfico e gramatical. Sublinhado em vermelho, corretor ortográfico. Sublinhado em verde, corretor gramatical. Tá? E por fim, nós temos as linhas de grade de tabela. Linhas de grade de tabela também não são caracteres imprimíveis. Aquelas linhas suaves, pequenas linhas que contornam a tabela, mas que não são impressas. Para contornar, para imprimir, você tem que colocar uma borda. Chama borda, o recurso que faz com que a linha de grade fique imprimível. Tá certo? Vamos só fazer uma outra comparação interessante. A outra comparação interessante a ser feita para você é que no Microsoft Word você tem correção ortográfica e gramatical. No Microsoft Word você tem correção ortográfica e gramatical. No BR Office Writer você só tem correção ortográfica. Então vamos lá escrever para você lembrar e eu vou fazer as comparações certinho, tá? Olha só. Sente só. No Word, no BR Office Writer, no Word e no BR Office Writer. Temos isso aqui, ó. Word. Correção ortográfica e gramatical. Então nós temos correção de ortografia. E aqui no BR Office Writer também tem ortografia, professor? Tem. Ortografia. E no Word tem também correção o quê? Gramatical. No Writer não tem correção gramatical. Aqui no Word, qual que é a tecla de atalho? F7. E aqui no Writer, F7. Aqui no BR Office, aqui no Word, qual que é o menu? Ferramentas. E aqui, idem. Ferramentas. Ok? E qual que é o botãozinho? Mesma figurinha, tá? O botãozinho é o mesmo, é um ABC com aquele tiquezinho assim. Tá? E aqui é o mesmo botão ABC com o tiquezinho. Tá? Então, mostra um panorama geral aqui para você visualizar. Aí, ó. Então, a diferença é a correção gramatical. Sabe por quê? Eu acho que foi até uma boa ideia o BR Office não ter colocado a correção gramatical. Sabe por quê? Porque a correção gramatical do Word, às vezes, ela é falível e muito. Ela dá umas sugestões horríveis. Então, o Word, gramaticalmente, ele corrige concordância. Por exemplo, eu escrevo assim, né? Os alunos. Aí ele sublinha em verde aquele erro de concordância, tá, que ocorreu ali. Concordância, pontuação, excesso de espaço entre palavras, e o que mais? E, né, o número de palavras dentro de um parágrafo, porque ele diz que a norma permite apenas 66, né, elementos dentro. Então, assim, principalmente para a prova, concordância, pontuação e excesso de espaço entre palavras. Algumas acentuações, crase, por exemplo, tá? Né? Cravo não é acento, então assim, a ocorrência da crase ele também corrige. Então, é para você observar coisas que o Word tem, que eles não conseguiram implementar no BR Office. Então, se ele for pedir para o BR Office, saiba, correção, aquela verdinha, não tem. Em compensação, o BR Office, dá uma olhada aqui para você ver. O BR Office veio lá, não sei por que cargas d'água, com um botãozinho aqui, que eu vou dar um print na tela, para mostrar para você aqui, bonitinho, a telinha do BR Office,
mostrar para você um desenho aqui. Aqui, ó. O BR Office trouxe esse desenho chamado ABC, em que ele permite que você simplesmente desabilite, não correção ortográfica e gramatical, simplesmente você desabilite o sublinhado vermelho em volta. Está aqui, ó, esse botão ABC. Olha lá, ó. O botão ABC permite que você desabilite o sublinhado vermelho embaixo das palavras. A palavra tem lá o sublinhado, tem lá o sublinhadozinho para você. E aí, você não quer que mostre. Não, professor, eu estou achando isso aí um saco, eu já sei que está errado, mas não quero ficar olhando para isso. Ele vai, o quê? Ele vai desabilitar de todas as palavras quando você usar essa ferramenta. Só que quando você usar essa ferramentazinha, ele vai dar um out. Tá certo? Então, são aqui algumas observações sobre tanto o BR Office Writer como o Word, tá? BR Office Writer como o Word, para você ficar atento aí na criação. Se você olhar a quantidade de modelos que o BR Office tem, ó, menu arquivo, tem aqui, ó, assistente, tá vendo? Assistente de carta, olha lá, ó, assistente de carta, fax, agenda, apresentação, página do web e alguns outros, tá? E modelos, olha lá, ó, bem pouquinho. Então, o que manda são esses assistentes. Dá uma olhada na quantidade de assistentes que você tem dentro do BR Office. E eu te mostrei lá a infinidade de assistentes que você tem dentro do Office. Está aqui, ó. Carta, fax, agenda, apresentação, página da web. O resto é conversor. Eu não falei de um assistente que tem aqui no Word, mas eu vou colocar ele aqui agora para você ver. Que pode talvez te ajudar. Tô no Word, tá? Tô no Word para falar aí, para a gente fechar com o assistente. Menu arquivo, novo, cliquei aqui em modelo no meu computador. E vou aqui, ó, em outros documentos, assistente de currículo, tá? Assistente de currículo. Esse assistente de currículo aqui, se eu fosse você, eu executaria no seu computador agora. Acabou essa aula, você execute o assistente de currículo no seu computador. E veja, professor, eu quero executar, eu quero fazer um currículo. Como que eu faço? Está aqui, ó. Rode o assistente, tá? Rode o assistente, não rode outro programa não. Tá aí, ó. Rode o assistente de currículo, que está aqui, ó, que está aqui no modelos do Word, outros documentos, modelos do Word, outros documentos, rode para você aprender. E preencha, faça o seu currículo. Você vai ver que legal que é que ele te oferece como opção, tá bom? Então, tá aí algumas dicas para você de o que a ESAF pode pedir na prova acerca, né, dos modelos, que já foi questão de prova da ESAF, fazendo uma comparação com o BR Office, alguns menus, é interessante que você estude os menus, a divisão, né, da tela também tem no BR Office, e o ortografia e gramática, que é um elemento muito famoso. Na próxima aula a gente vai vir com mais Word, eu vou falar de algumas expressões aí, né, de segurança, pincel e etc. Então, até lá na próxima aula, eu te aguardo e muito obrigado, fica com Deus. Valeu.